Versículo 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Colossenses capítulo 2. Versículo 5. Pois embora esteja eu ausente quanto ao corpo, contudo, espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Boa ordem. E Tito, capítulo 1. Versículo 5. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Amém. Por enquanto essas passagens. Ontem nós estivemos compartilhando sobre conhecer Cristo no meio da diversidade. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre conhecer Cristo no ordinário e no extraordinário. Por que estou querendo tocar nesse ponto hoje com vocês? Porque pode parecer que o fato de que consideramos a necessidade de seguir a voz do Senhor, de conhecer a pessoa do Senhor, e não termos fixações que se tornem instituições, ou seja, que a gente cria um sistema de prática de igreja, de prática de liderança, de prática de algumas liturgias, ao ponto de impedir o mover do Senhor, o crescimento da obra do Senhor. Que uma das grandes dificuldades que temos é termos fixações, é termos, às vezes, a tendência de querer controlar, queremos as coisas compreensíveis de maneira lógica, sistemática, para a gente poder manter um controle e segurança. Nós temos muita dificuldade, como seres humanos, a entrar no desconhecido. Não que o desconhecido seja, conforme pretendo tratar hoje, algo desordenado. Não se trata disso. Se trata algo de que muitas das vezes nós não temos o controle, mas o Senhor quer nos levar a um caminho que nunca passamos antes. E de fato a obra do Senhor é assim. Quando a obra do Senhor vai avançando, ela está nos levando a um desafio de experiências de vida com Deus de que não passamos antes. E essa é uma grande questão, que às vezes o Senhor tem que avançar com outras pessoas, porque nós reduzimos a obra do Senhor em alguns métodos, em alguns princípios que nós adotamos. Temos a tendência de escolher algumas coisas que sejam mais cômodas para nós e desprezar as coisas que fogem da nossa normalidade. Vimos que o Senhor treinou os seus discípulos, e quantas vezes o Senhor se manifestou de forma diferente, até que lemos em Marcos 16, verso 12, que Jesus se manifestou de uma outra forma e eles não o conheceram. No entanto, ao mesmo tempo, assim como Maria, que não conheceu e achou que ele era o jardineiro, eles conheceram o Senhor quando ouviram a sua voz. Claro que no caminho de Emaús, eles não conheceram o Senhor e o viram como um viajante. Somente quando o Senhor partiu o pão na casa com eles, é que seus olhos se abriram e o Senhor desapareceu. E pode ser que muitas vezes o Senhor está conosco em situações que estão além do que nós possamos pensar. Certa vez o irmão Theostin Sparks liberou uma mensagem chamada ou intitulada "Não se escandalize com o Senhor", porque ele vinha falando que quase sempre os métodos de Deus são irracionais, ilógicos, incontroláveis. E muitas vezes Ele não vai nos dar explicações de experiência que nós estamos vivendo, para que possamos conhecer a Ele, para que possamos obedecer a Sua santa palavra. A palavra de Deus não é menor
quando nós não temos experiências, quando nós sentimos alguma coisa que testifique no nosso coração. Não, ela é a palavra eterna de Deus, independente do que nós sentimos, ou até mesmo que acreditamos. Nós realmente precisamos considerar que a palavra do Senhor está acima de todas as coisas, e a nossa segurança está na palavra do Senhor. Citei aquele exemplo de João Batista, que tinha plena certeza de que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus. E ele deu testemunho várias vezes no início do livro de João. Mas quando ele estava preso, uma vez que o Senhor não foi o visitar, embora visitava os pecadores, uma vez que o Senhor não o libertou da prisão, embora libertava os cativos e oprimidos de Satanás, embora ele não abriu a prisão para ele ver a luz do sol, mas abria os olhos aos cegos para verem a luz do sol. Então ele envia seus mensageiros a perguntar: és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Ou seja, parece que uma vez que as coisas saíram do racional, do lógico, do terreno do conhecido, essa incerteza, essa insegurança, essa dúvida também pairou no coração de João Batista. E depois que os discípulos de João Batista saem, e antes de sair, Jesus fala para eles que aos cegos os seus olhos estão sendo abertos, os milagres estão acontecendo, ou seja, ele está citando a profecia do capítulo 61 de Isaías, que aquele que viria teria o Espírito do Senhor sobre ele, e ele então seria o apregoeiro da libertação, da justiça, e Jesus estava fazendo isso. E ele termina aquela mensagem dizendo: e bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim, porque a nossa tendência é se escandalizar no Senhor. Quando ele sai, Jesus pergunta àqueles que ficaram: o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? E faz várias perguntas, e ele diz que João Batista era o maior de todos os profetas, desde o nascido do ventre no Velho Testamento, porque aqueles anunciaram a vinda do Senhor. João Batista foi aquele, o precursor, foi aquele que batizou o Senhor. Do ponto de vista ao que aparece de João Batista, ele era esquecido. Do ponto de vista do Senhor, mostra que no lugar de esquecido, ele foi aquele que representa que a prova ou a medida da nossa espiritualidade, ela é proporcional à provação que você possa passar. Se a pressão que nós vamos passar, ela é pequena, isso representa que a nossa espiritualidade, vida com Deus, também é pequena. Mas se somos pessoas a quem o Senhor confia responsabilidade espiritual, certamente passaremos por provações. No lugar de ser rejeitado, ele foi aprovado. No lugar de ser esquecido, Deus confiou a ele um nível de chamamento que talvez a outro não confiaria. Ou seja, irmãos, quantas das vezes entramos nesse terreno de que o caminho do Senhor é um caminho que está muito acima de nós, muito além de nós. E nós precisamos contar com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. O Senhor é grandioso, maravilhoso, e nada fugiu do seu controle. Ainda que pareça que as coisas estão desordenadas do ponto de vista humano, as coisas estão debaixo do trono do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, ele é uma espécie de correção a uma tendência de pensamento de que as coisas do Senhor são desenfreadas. Nós somos livres para conduzir os assuntos espirituais e os assuntos da igreja de qualquer maneira. E embora o Senhor não estabeleceu uma forma, um método, no entanto, ele estabeleceu princípios, verdades essenciais. E o mais interessante, por um lado ele fala: não vos conformeis com este mundo, usando Paulo em Romanos capítulo 12. Por outro lado, Paulo também falando em Romanos capítulo 8, ele diz que o propósito eterno do Senhor é nos conformar à imagem do seu Filho. Você está vendo? Uma desconstrução de uma forma desse mundo, esse mundo que tudo se torna, digamos, tangível, tudo se torna controlável, interpretado. Hoje é normal você encontrar lideranças que são coaches, estrategista de marketing, estrategista de administração, tantos modelos empresariais permeando a igreja, tomando a forma do mundo como se a igreja fosse algo terreno. E o Senhor fala para nós: não façam assim. Mas se nós não fizermos assim, como vamos fazer?
Então você se lembra que a visão que Pedro teve, como nós vimos ontem lá no terraço, de Simão, o curtidor, a visão era muito estranha, quebrava todos os paradigmas de Pedro. No entanto, a voz era do Senhor. Ele fala, não, Senhor, e 3 vezes isso se repete. Por quê? Porque era um choque de paradigma, uma libertação, uma faca que estava cortando aquela tendência cultural de Pedro de levar a obra do Senhor conforme aquilo que ele tinha domínio. Na verdade, Pedro já havia feito isso de alguma forma quando o Senhor entregou as chaves do reino a ele. Quando o Senhor entrega as chaves do reino a Pedro, que representa, penso, o encargo da palavra, para abrir aos judeus, como aconteceu em Atos capítulo 2, e depois na casa de Cornélio, aos gentios. Depois que Jesus começa a revelar em Mateus 16 que ele estava indo para a cruz e fala do seu sofrimento, Pedro repreende o Senhor. Fala, não, Senhor, você não vai fazer tal coisa. Ou seja, de alguma forma, Pedro tinha a tendência de controlar as coisas. E se ele vai ser usado pelo Senhor, ele precisa ser despido dessa autoconfiança. Tanto que o Senhor vira para Pedro e repreende Satanás. Não diz a Bíblia se Satanás entrou em Pedro, se estava na mente de Pedro. Ele simplesmente repreende Satanás falando a Pedro. Ou seja, parece que todas as vezes que o homem quer controlar a obra de Deus, por mais que seja um Pedro, e esse controle é simplesmente a sistematização, o controle, aquilo que pode ser administrado pela lógica, isso abre terreno ao inimigo para controlar as coisas do Senhor. E o Senhor teve que repreender a Pedro. E não tem sido assim na história da igreja? Que as coisas começam de uma forma extraordinária, uma visitação de Deus no tempo, na história, através de milagres, pregação, especialmente sobre a pregação do Evangelho. A obra do Senhor está avançando e de algum momento os homens começam a querer controlar. E quando isso acontece, o Espírito Santo vai embora. E os homens continuam controlando a obra do Senhor. Então esse é um problema muito sério. Nós precisamos ser espirituais, sim, mas ao mesmo tempo bíblicos, como nós estávamos falando ontem, para haver equilíbrio entre nós. O Senhor falou para Moisés para ele fazer tudo conforme o modelo que se mostrou a ele no monte. E repete várias vezes isso no livro de Números e no livro de Êxodo. Não pode fazer as coisas fora do modelo. Por quê? Embora a obra do Senhor não seja algo terreno, mas ela é celestial. E como celestial, ela tem modelo, porque o modelo é o seu próprio Filho. Tudo aquilo que diz respeito ao Velho Testamento, das tipologias, liturgias e as profecias do Velho Testamento, elas são sombras e roupagens da realidade, como disse Paulo aos Colossenses, mas o corpo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você muda alguma coisa que Deus vinha fazendo e tenta adaptar, você está tocando em princípios e leis espirituais relacionados ao reino de Deus, e o Senhor não vai permitir isso. Então essa é uma questão muito séria. Às vezes nós gostamos das coisas muito soltas, é uma tendência daquele que é místico. Ele não quer ter ordem, ele não quer ter submissão, ele não quer ter mandamento, não quer algum tipo de controle ou de ordem, quer uma coisa livre onde ele possa se mover da maneira que ele achar melhor. Ao outro extremo, às vezes ignoramos aquilo que seja assombroso do ponto de vista que foge ao nosso entendimento, quando Deus faz algo que aos nossos olhos provavelmente não seja o Senhor. Nós temos, por outro lado, uma tendência, se formos conservadores, a ter as coisas bem administradas. Certa vez, Charles Spurgeon, ele fez uma oração muito estranha. Ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Por que ele falou isso? Porque nada é mais ordenado do que um cemitério. E era isso que estava acontecendo no período dele. As coisas estavam tão conservadoras, tão reformadas do ponto de vista doutrinário, tão ordenadas do ponto de vista de liturgia, de liderança, que se o Espírito Santo faltasse, ninguém ia perceber alguma coisa. E Spurgeon era um homem como um vulcão em erupção, era um leão que rugia. E ele queria de fato a palavra de Deus, a doutrina do Senhor sendo pregada, mas ao mesmo tempo que os homens fossem vivos e se movessem pelo poder do Senhor. Esse foi Spurgeon.
Spurgeon leu e conheceu as visitações do Senhor em séculos anteriores e também no período dele. Spurgeon bebeu das águas de George Whitefield, o pregador extraordinário, ao lado de John Wesley, que quando a igreja reformada e a igreja casada com o Estado nacionalista, eles não aceitaram a pregação pública nas praças. Esses homens saíram do templo e eles foram pregar aos pobres em lugares os mais, digamos, impensáveis possível. E ocorreram avivamento extraordinário de uma linha reformada, porém avivalista, de homens que eram evangelistas, que eram pregadores da palavra. Então, irmãos, essa questão de, por um lado, ou queremos as coisas mais transcendentais, as visitações extraordinárias do Senhor, como se fossem tsunamis, como se fossem terremotos, como se fossem eclipses, como se fossem meteoros caindo do céu. A tendência de uns mais místicos é essa linha. E a tendência de outra é que sejam as coisas mais ordenadas, porém sem o extraordinário. E o Senhor quer nos trazer ao equilíbrio. E Paulo foi alguém que foi treinado aos pés de Gamaliel. Paulo era muito ordenado. Paulo foi um homem, entre aspas, perfeito no contexto judaico, no contexto da erudição, até mesmo na questão da cultura da Grécia e de Roma, no tocante a conhecimento, ele atingiu os níveis mais altos. Que homem era aquele? E ao mesmo tempo, só teve que encontrá-lo no caminho de Damasco de uma forma ordinária ou uma forma extraordinária. Eu penso que foi muito extraordinário. Aquela visitação do Senhor a Saulo foi algo... Tanto que aqueles que estavam ao seu redor não entenderam nada. E Paulo gasta tempo tentando, digamos, fazer essa leitura do que aconteceu. Mas uma coisa ficou clara ali, que o chamamento de Paulo era para ver o justo, conhecer a sua vontade e ouvir a voz que saía da sua boca. Isso está em Atos capítulo 22, versículo 14. Quando Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, a visão era estranha. Mas qual foi o segredo de Pedro? Ele conheceu a voz do Senhor. Para Maria, ele era um jardineiro, mas quando ele chamou ela pelo nome, ela conheceu a sua voz. Ou seja, irmãos, o nosso segredo está em conhecer a voz do Senhor. Porque as formas podem mudar, mas o Senhor sempre será o mesmo. E ele, como disse Paulo, as profundidades da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Ele fala do evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Quem somos nós para querer limitar o Senhor? Mas ainda assim, o Senhor é um Deus de ordem. Embora por diversas vezes ele também trabalha no meio do caos, no sentido quando tem as intervenções ou o extraordinário. Você se lembra como começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Como estava a terra? Um caos. Mas Isaías 45, 20 diz que o Senhor não criou a terra para ser um caos, mas ela se tornou algo extraordinário. Houve algo extraordinário que aconteceu ali, que não vamos entrar nesse detalhe. Mas o Senhor foi da forma e vazia ao que era extraordinário e caótico. E como ele trouxe à ordem aquilo que estava desordenado no contexto do universo e da terra. Diz o livro de Hebreus que o Senhor criou todas as coisas, e que ele sustenta todas as coisas, e que ele ordena todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer dizer que a palavra de Deus é o que coloca ordem no universo. Ela cria, sustenta e ordena. Não existe obra na criação sem a palavra, porque a criação é a obra do milagre da palavra de Deus. Mas aquela criação que Deus fez no início de Gênesis, ela é uma sombra da criação da obra espiritual. E assim como o homem foi incapaz, impossível, nem sequer estava lá, para ajudar a Deus na criação no sentido natural do universo, será que o homem pode fazer alguma coisa para ajudar a Deus na obra espiritual de Deus? Não. O que ele vai gerar? Desordem. Nunca ordem. E esse é um problema muito sério.
Se a obra de Deus, só Ele pode fazer. Se a obra de Deus, ela é o milagre da palavra de Deus. E o nosso chamamento é nos submeter à palavra, para que ela ordene a nossa vida e o Senhor possa nos usar debaixo dessa coordenação, que é espiritual, porém ela é bíblica, nunca em contradição às Escrituras. Eu me lembro muito bem, quando eu morava no interior de Minas, isso foi na década de 90, 97 por aí. Eu me lembro que eu recebi alguns irmãos em casa que haviam lido alguns autores que vêm de uma linha chamada igreja emergente. Alguns chamavam de movimento sem face. E esses irmãos chegaram lá em casa, andaram lendo algumas literaturas. Você já deve ter ouvido falar de David Dye, Frank Viola, Wayne Jacobs, Wolfgang Simpson e um pouco de Gene Edwards, que foi um dos pioneiros desse mover. E esses irmãos ficaram, digamos, assombrados, extasiados. E eles comeram aquilo com farofa e saíram por todo mundo como apregoeiros do caos, profetas da desordem. E eles me conheceram um pouco antes. Entraram na minha casa, eu recebi eles com alegria e estranharam que eu tinha um relógio na parede. Falou, irmão, tem relógio? Aí escandalizaram mais ainda que eu tinha um relógio no pulso. Eu estava apostatado. Por quê? Porque ser espiritual é andar sem tempo, sem dia e sem hora marcada. Você vai ter que ser como um vento impetuoso. O vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então eu estava reduzindo a obra do Senhor, por eu também ter um tempo cronológico, e não o kairós de Deus. E depois se escandalizaram que a gente tinha dias e horários para congregar. Que a igreja de Jerusalém, ela não tinha dias e horários. E eu estou ouvindo o que eles estão falando. Mas eles se esqueceram que a igreja de Jerusalém estava sob perseguição, quando eles foram dispersos por toda a terra. E eles se esqueceram que em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o Senhor fala desses dois aspectos de tempo. O kairós, que é, vamos dizer, o tempo divino através da conjuntura das coisas, ou aquele tempo maduro. Uma ilustração seria uma fruta que ela está no tempo certo quando está madura. Ela não está se movendo pelo um relógio cronológico. E o tempo cronológico também está na Bíblia. Parece que Lucas usava um relógio de precisão, porque muitas vezes Lucas fala que isso aconteceu para se cumprir as Escrituras ou para cumprir aquele tempo. Algumas vezes é um tempo literal das festas, por exemplo, que tinha que se cumprir, a Páscoa, o Pentecoste, o Pães Asmos. E outras vezes era o kairós de Deus. Mas você não encontra esse desequilíbrio, porque Deus, que é eterno, Ele entrou no nosso tempo, Ele se fez carne, Ele se fez homem, Ele habitou em nossa história, Ele se sujeitou ao tempo, o tempo humano. Que lástima que as pessoas querem pregar uma espiritualidade desumanizada, como se fôssemos anjos, querubins e serafins. E nós vamos ter um caos de gerar tamanho dano. Por quê? Porque essa falsa espiritualidade, digamos, um gnosticismo, não responde às demandas da humanidade que Deus propôs através do Evangelho. E eu fiz algumas perguntas a esses irmãos. Por exemplo, o que Deus criou no quarto dia? Foram verificar. Eles criou os luminares, o sol e a lua. E diz que o Senhor criou isso para colocar ordem. Ele criou isso para marcar dias e estações e governar a noite com a lua e o dia com o sol. E isso é um meio de Deus manter ordem no universo. Você imagina, nós temos as 4 estações. Os mares têm os seus limites, os rios têm os seus limites, os pássaros podem migrar nas estações. Nós temos os frutos, nós temos animais, nós temos colheita, nós temos todas as coisas. Se você mexer 1 milímetro que seja disso, nós vamos ter uma catástrofe no universo. Nós não gostamos de ordem, mas Deus é tão ordenado. Você quer algo mais ordenado do que o corpo humano e o universo? Às vezes as pessoas falam, nós somos um organismo, não somos uma organização. Mas o nosso organismo, o ser humano, na biologia, é extremamente organizado. E
Parece que no final aqueles irmãos entenderam que eles estavam trilhando um caminho contrário às Escrituras e um espírito que não era o espírito da palavra. Ou seja, irmãos, Deus é um Deus de ordem, mas é uma ordem no Espírito Santo, é uma ordem pela vida, é uma ordem que edifica, é uma ordem que nos protege, é uma ordem não no sentido de uma militância de um exército, mas no sentido de um cuidado soberano do Senhor para que a vida e o testemunho do Senhor possa prosseguir. Que coisa diferente é o paradigma humano do que seja a ordem e do paradigma do ponto de vista de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para corrigir a nossa desordem, não por uma ordem humana, de um controle, de um sistema, mas sim pela submissão à autoridade da sua palavra. A palavra de Deus também é uma palavra que tem ordem. A obra de Deus tem ordem. Você quer ver um exemplo? Nós temos 5 primeiros livros da Bíblia. Sabemos que o primeiro é Gênesis. E um resumo em uma palavra sobre Gênesis: princípio. Poderíamos resumir Gênesis assim. E aí temos o segundo livro, que é Êxodo. Poderemos resumir em uma palavra: redenção. Depois nós temos Levítico, uma palavra: purificação. Tá certo? Depois nós temos Números. Qual palavra poderíamos resumir esse livro? Ordem. E depois nós temos Deuteronômio, que é a repetição da lei. Então vamos parafrasear, vamos tomar a liberdade de usar um pouco da alegoria, sem fugir da autoridade das Escrituras. Quando o Senhor começa a trabalhar na sua vida, você está em Gênesis. Quando Ele começa a mover numa assembleia como vocês estão em Gênesis. Esse é o começo. Às vezes o começo é extraordinário. Nem todos tiveram uma experiência tão ordenada de estar sentado ouvindo a pregação do Evangelho e se arrependeu e creu. Às vezes as experiências são as mais distintas possíveis e não há uma regra sobre isso. Então o Senhor toca em você, o Evangelho chega até você, ou como alguém contava, acho que foi a irmã, esposa de Joaquim, a maneira que ela conheceu o Senhor no meio de um contexto caótico e herético em alguns contextos que a irmã vinha. Mas o Senhor a visitou ali. O Senhor me encontrou no meio da rua e eu nem sequer crio no Evangelho. Então isso é algo extraordinário. Mas o Senhor precisa nos resgatar. Nós precisamos vir para a mão do Senhor, assim como aquele povo veio do Egito para as mãos do Senhor, entrando para Canaã. Mas o Senhor os tirou, diz assim no capítulo 19 de Êxodo, que o Senhor os trouxe como aqueles que estão sob asa de águia, e os resgatou, não necessariamente do Egito para Canaã, mas numa posição de queda para Ele. Egito e Canaã são representações de estados espirituais. Infelizmente eles entraram em Canaã e às vezes viviam como se estivessem no Egito, porque eles não entraram na realidade espiritual. Mas ali nós temos redenção. Precisamos voltar ao Evangelho, a pregação do Evangelho, a obra da cruz, a expiação, a justificação. Não apenas uma experiência de novo nascimento e de salvação, onde as pessoas não conheçam nem sequer os fundamentos mínimos do Evangelho. Elas nem sequer parecem que entraram em Êxodo. Mas digamos que avançamos um pouco mais. Então chegamos em Levítico. Ou seja, esse é um estágio de consagração. Esse é um estágio de santificação. As pessoas às vezes são salvas, creem no Evangelho, mas querem viver uma vida ainda misturada com o mundo. E hoje, infelizmente, as coisas estão muito assim, tanta leviandade no cristianismo atual. Ah, irmãos, mas chega uma hora que o Senhor, assim como vai mudando as estações em nossa vida cristã e também na igreja, nós chegamos em Números. Em Números você não pode andar com tanta liberdade como você poderia fazer, digamos, em experiências, em estágios no passado. Há uma obra bem interessante dos místicos, Estágios da Vida Cristã. Madame Guyon, essa francesa maravilhosa, Jasper Luz, que influenciou tanto o Atmani, professor Upan, e elas apresentam 4 estágios da vida cristã. E eles falam sobre isso. É claro que é
uma pregação e um discernimento dos místicos, mas eles apresentam essa questão do crescimento da espiritualidade e o quanto a disciplina do Senhor vai nos colocando num cenário aonde que a liberdade vai sendo confinada à disciplina espiritual. E isso é muito sério, porque o Senhor muitas das vezes promove o extraordinário, mas Ele nos chama para o que é central. E às vezes não teremos tanta liberdade de viver de uma maneira como na infância da espiritualidade a gente fazia. Olhe os seus filhos, se você é pai. Se seu filho está correndo, brincando, se sujando, você está contente. Não porque ele está fazendo bagunça, mas porque ele tem saúde. Mas se você pega essa criança, põe um terno, põe numa caminha, ele nem se mexe, nem respira, ele está bem ordenado, mas está morto. Mas quando ele vai crescendo, ele vai deixando esses estágios para trás de infantilidade e ele vai sendo alguém focado, centrado, responsável, mordomo no sentido de companheirismo na casa. Ele vai crescendo, ou seja, a vida vai mudando as formas. No começo, eu me lembro, eu tenho 3 filhas, a gente passava um período mais apertado, então a mais velha usava um sapatinho, apertou, o pé cresceu, então passava esse sapato ou esse tênis para a menina do meio. Ficava toda feliz, mas o pé ia crescendo, começava a machucar um pouquinho, passava para a pequena. E a pequena não tinha ninguém abaixo dela, coitadinha. Ela não era uma chinesa que usa uma forma de sapato para obstruir, impedir a vida, e ela fica defeituosa com o seu pé. Ou seja, às vezes a nossa prática de vida cristã é assim: nós amamos a forma mais do que a vida, amamos a forma mais do que a grandeza de Deus, e o Senhor não pode avançar e nós ficamos atrofiados, porque estamos crescendo e a vida precisa ir nos governando e nos dirigindo. Mas voltando à palavra do Senhor, nós encontramos que as disciplinas de juízo de Deus no livro de Números são muito mais severas. Miriam ficou leprosa. A terra se abriu e engoliu centenas de pessoas. Você se lembra disso? Foi lá que Moisés cometeu um pecado e ele não pôde entrar na terra prometida. Foi lá que o Senhor recolheu o seu companheiro Arão. As liberdades que tinha no começo, o Senhor não aceitou no livro de Números, porque eles já haviam avançado. No começo era um povo muito, digamos, místico, muito heterogêneo, muito misturado, mas em número você tem as 12 tribos de Israel ordenadas e cada um com suas bandeiras, os seus lugares, não podem se mover de qualquer maneira. E ali você tem ordens específicas do Senhor sobre os utensílios do tabernáculo, inclusive como eles vão se mover. Tudo tinha que ser ordenado conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés no monte. Irmãos, e Paulo, muito conhecedor das Escrituras, ele faz aplicações dos princípios de Deus, das ordenanças de Deus no Novo Testamento, mostrando que o mesmo Deus de ordem no Velho Testamento é o mesmo Deus de ordem no Novo Testamento. Embora Cristo seja a realidade, a resposta, o conteúdo de todas as sombras do Velho Testamento, mas o rigor de Deus não mudou. As liturgias passaram para trás, mas os valores morais da palavra de Deus permanecem para sempre. E isso nós não podemos mexer. Então você tem aqueles atributos de Deus, da sua soberania, que ele continua, porque ele é Deus. Alguns acham que Deus é amor, sim, mas você não pode ignorar o rigor de Deus. Por causa da bondade de Deus, você vai ignorar a severidade de Deus, como disse Paulo aos Romanos? De maneira nenhuma. Irmãos, ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Os pregadores atuais, contemporâneos, não falam de inferno. Muitos, na verdade, nem crê na literalidade do inferno, acredita ser uma alegoria. Quando se fala da ira de Deus, então, as pessoas não comentam mais sobre isso, como se Deus fosse um Deus paz e amor, ou um Cristo cósmico universalista, que não haverá juízo na sua vinda, e um tribunal de Cristo para julgar os crentes, os cristãos que creram nele.
Deus é um Deus que operou também no extraordinário, mas Ele operou especialmente no ordinário. E nós encontramos essas coisas no Novo Testamento. A gente começa o livro de Atos de maneira extraordinária. Você lembra como o Espírito Santo veio no capítulo 2 de Atos? Quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, num cenáculo, homens e mulheres, cerca de 120 pessoas. Como veio o Espírito Santo? Quem que lembra? Ele veio de forma impetuosa. Isso é algo incontrolável, isso é algo extraordinário. Estão vendo? Mas assim que isso aconteceu, e viu-se línguas repartidas como de fogo sobre eles. E Pedro agora, como um leão, ele se levanta e prega de maneira extraordinária, com a sua boca de ouro, cerca de 13 mil homens se convertem. A sombra de Pedro cura pessoas. Você acha que isso não é algo extraordinário? Anjos soltam Pedro e seu companheiro da prisão. Você acha que isso não é algo extraordinário? Um anjo fere Herodes e ele morre comido de bicho depois que Tiago foi decapitado ao fio da espada. Você acha que isso não é algo extraordinário? Quantas coisas milagrosas aconteceram de forma extraordinária. Esse é o início daquele avivamento no princípio. A palavra do Senhor está sendo espalhada, mas, assim como aconteceu no livro de Gênesis, o Senhor depois começa a ordenar as coisas sem deixar de operar de forma extraordinária. E esse é um problema que nós temos hoje. Porque nós cremos nas ordenanças, nós cremos na doutrina apostólica, nós cremos na reforma. Mas, irmãos, se não tivermos cuidado, nós viramos um cemitério, porque deixamos de crer em nome da doutrina, que o problema não está na doutrina, precisamos ser doutrinários, mas nós deixamos de crer e de buscar e de querer o agir extraordinário de Deus, ao ponto de que o Evangelho seja pregado, quantidade de pessoas sejam salvas, os enfermos sejam curados, os demônios sejam expulsos, e o Senhor volte a visitar os homens de maneira extraordinária. Nós precisamos das visitações do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e aviva a sua obra em nosso tempo. Afinal de contas, a malignidade na cultura, na educação, na política, ela está indo de forma tão sutil, mas nós temos uma grande apostasia no nosso século. E como que a igreja também tem imergido nesse contexto de apostasia. Precisamos da palavra, de um ministério forte da palavra, mas ao mesmo tempo precisamos de ondas do operar de Deus de maneira extraordinária entre nós nesses dias. Irmãos, ninguém foi mais bíblico, mais doutrinário, mais ordenado, mais sistemático do que Paulo. Claro que a pregação de Paulo, entre aspas, por favor, era meio desordenada em vários aspectos. Se você pegar um mestre na arte de sermão, na homilia, eles dizem que Paulo era alguém desordenado. Ele começa a coisa, para e volta para outra. O livro de Romanos talvez seja a obra mais, digamos, sistemática de Paulo, no sentido de exposição da palavra. Mas Paulo era um homem tão constituído pela palavra, tão doutrinário, tão bíblico, tão fundamental, tão zeloso, um apologista da fé. Mas você quer um homem mais extraordinário do que Paulo? Você lembra quantos milagres Deus fez pela vida de Paulo? Você se lembra que os céus se abriram e Paulo viu o Senhor? Você se lembra que um anjo falou para Paulo? Você se lembra que os lenços de Paulo curava pessoas? Que uma serpente o picou e ele não morreu? Você se lembra que ele foi apedrejado e dado como morto? E por isso pararam de apedrejar e depois ele se levantou e voltou a pregar o Evangelho? Você acha que Paulo era alguém que não cria no extraordinário? Oh, irmãos, ele era um homem extraordinário, tanto que foi chamado de uma peste que assolava e perturbava o mundo. Mas agora, ainda assim, Paulo, quando está trabalhando com as igrejas,
as igrejas não tendo a maturidade de Paulo, ou algumas igrejas, especialmente dos gentios, que por causa da sua cultura, que era mais, digamos, desordenada como os gregos, desordenada como os bárbaros, como os gentios, eles tentaram trazer para dentro da Assembleia do Senhor essa forma desordenada, onde o homem se sinta bem. E se você quer se sentir bem, o lugar que você não deve estar é na igreja. A igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é um lugar onde o homem se sinta bem. A igreja de Deus é um lugar onde Cristo deve ser encabeçado. É onde temos uma cruz diante de nós. É onde a glória de Deus está focada. E só é possível cooperarmos com Deus quando nos permitirmos, pela graça do Senhor, sermos guiados pela sua palavra. Ela não é um lugar para massagear o nosso ego. Pelo contrário, ela é um lugar que devemos rejeitar o nosso ego, para que ele seja tudo em todos. Então nós encontramos, por exemplo, Paulo falando aos Colossenses. Não precisamos abrir porque já lemos. Paulo, quando olha a igreja em Colossos, naquela época a igreja estava sendo assediada pelo gnosticismo. Mas é uma igreja onde Paulo está pregando a supremacia do nosso Senhor, a primazia do nosso Senhor, a centralidade do nosso Senhor, a necessidade de reter a cabeça para que todo o corpo, bem ajuntado, bem ajustado pelas juntas e ligaduras, possa crescer o aumento que procede de Deus. Mas ali Paulo está discernindo que, apesar de toda a luta e guerra que os irmãos estão experimentando, no âmbito das heresias, no âmbito do gnosticismo, Paulo diz que apreciava a boa ordem dos irmãos. E isso é uma ordem espiritual, aonde o Senhor está sendo formado, aonde os membros estão sendo cada um colocado no seu devido lugar, aonde a palavra da verdade, porque é em Colossenses, nesse livro, que Paulo fala especialmente de dois aspectos da palavra. Por um lado, ele fala da palavra da verdade, que é a verdade da fé, a verdade do Evangelho. Ele usa esse termo. A igreja era controlada, dirigida pela palavra da verdade. E ao mesmo tempo ele fala no capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, exortando-vos, admoestando-vos, e etc., e etc. Então você vê uma igreja ali que ela está sendo ordenada pela constituição da palavra de Deus. E Paulo está aconselhando eles fugirem de modismos, fugirmos de formas de novidades, fugirem de experiências transcendentais, sobrenaturais, mas que não diz respeito ao Evangelho, à graça de Deus, à grandeza do nosso Senhor. Por outro lado, quando você chega em Corinto, você encontra uma igreja, infelizmente, em decadência. E ali você tem o quê? Desordem. Por que desordem, irmãos? Porque, por enfatizar o extraordinário, e deixa eu falar uma outra coisa, o extraordinário não é aquilo que nós podemos fazer. O extraordinário, no bom sentido, que eu estou querendo falar, não no mau sentido, são as intervenções de Deus na história e no tempo, quando Ele quer. E esse é o problema. As pessoas acham que elas podem promover o extraordinário. Põe uma placa lá na frente, sábado, grande campanha de cura, batismo no Espírito Santo, traga os doentes, os coxos, que vai estar conosco, o missionário tal, como se ele fosse o Espírito Santo, o Deus soberano que você possa controlar. Não é disso que eu estou falando, que o Senhor tenha misericórdia e possamos repudiar essas coisas. Mas, queridos, quando Paulo olha a igreja em Corinto, aquele lugar que quando ele quis sair, o Senhor mandou ele ficar, e ele ficou ali no total de 1 ano e 8 meses, pregando o Evangelho, e o Senhor ainda tinha muito povo ali. E ele disse que, como sábio arquiteto, construtor, ele lançou o fundamento e outros edificariam sobre ele, mas ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, eles começaram a ter outros focos, outras centralidades, e de uma certa forma uma base de vida cristã. Alguns preferiram Paulo, outros Apolo, outros Pedro, e alguns diziam ser de Cristo sem os outros. Do capítulo 1 ao 4, Paulo está procurando corrigir
os desvios por preferências ministeriais. E eles se dividiram, porque eles deixaram o ordinário, que é a doutrina apostólica, a pregação do Evangelho, o fundamento central da fé, que é Cristo, sua pessoa, sua obra, e eles passaram a girar a sua vida em torno de experiências e de preferências ministeriais. E quando eles perderam esse terreno da unidade no que é ordinário, e o que eu chamo de ordinário é aquilo que é fundamental em Cristo e na verdade da palavra escrita de Deus, então agora houve uma decadência moral. Muito interessante, aquele Salmo 133, a quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos, ou vivam juntos, e fala daquele óleo que vem sobre a cabeça de Arão, daquele orvalho que vem do Monte Hermon. Quando a igreja está ordenada debaixo do senhorio de Cristo pela coordenação do Espírito Santo, na verdade, estamos cheios então da vida, da unção. Mas uma vez que a unidade é quebrada, uma vez que a verdade do Evangelho é esquecida, então é instaurado o caos. E agora aquele cerco protetor sobre o seu povo, ele é perdido. Deus não nos protege para ficarmos bem. Assim como ele não protegia Jerusalém no passado para Jerusalém ficar bem. Deus queria o seu testemunho. E quando Jerusalém perdia o ordinário, que era a obediência da lei, então eles perdiam a proteção e agora você tinha a disciplina de Deus e muitas vezes eles foram levados a Babilônia ou a outros cativeiros. Agora a igreja, ela entra num período de decadência em Corinto, porque eles perderam o ordinário em busca do extraordinário, em busca do transcendental e não do que é tangível, em busca dos dons e não do doador dos dons, em busca de uma visão nova e não daquela visão que o Senhor revelou e estabeleceu a verdade para sempre, que é o cânon do Novo Testamento. Uma vez que houve divisão pelo extraordinário e perderam o ordinário, eles agora perderam a proteção. Porque como o Espírito Santo vai trabalhar conosco, irmãos, se Ele é o Espírito da palavra? Quando Ele vier, Ele me glorificará, disse Jesus. Ele não tem outro encargo, outro ministério, a não ser conduzir-nos pela verdade, para que Cristo seja tudo em todos, visto, ouvido, Senhor de todos. Então, uma vez que a divisão aconteceu pela perda da centralidade de Cristo, você tem então a decadência da igreja em Corinto, que é o capítulo 5, o resultado de fugir do ordinário e da unidade. O que é o capítulo 5? Você tem os pecados morais. Um jovem está tendo uma relação incestuosa com a sua madrasta. E eles estavam tomando da ceia sem lançar fora esse leviano. Paulo está dizendo, gente, junta vocês comigo no Espírito, entregue esse jovem a Satanás. Porque se esse jovem não fosse entregue a Satanás, Satanás está entrando da igreja através das brechas do pecado. O inimigo quer permear a igreja através do pecado, da indisciplina. Então, quando você vê a carta de Paulo aos Coríntios colocando em ordem, você vai encontrar a ordem dos fundamentos, que é o capítulo 3, a ordem de Cristo, e você começa a encontrar uma outra coisa que muitas das vezes as pessoas não querem hoje, porque elas querem o extraordinário só em detrimento do ordinário. Eles não querem disciplina. Mas Paulo vai dizer que ali você vai encontrar doutrina, autoridade, encabeçamento, unidade, coordenação espiritual, mas você vai encontrar disciplina moral. Alguns estavam bêbados, outros envolvidos com prostituição, alguns eram ladrões. E Paulo fala, vocês não podem nem sequer comer com os tais. Paulo fala para haver julgamento. Alguns falam, não temos que julgar, irmão, não temos que torcer o que Jesus falou para não julgar. Mas Paulo diz que temos que julgar as profecias. João, o apóstolo, falou para provar os espíritos. A igreja em Éfeso, em Apocalipse, provou os apóstolos e os achou mentirosos. Não há um sábio entre vós que possa julgar entre seus irmãos, no capítulo 6 de 1 Coríntios. Então agora você tem a correção do Espírito Santo na igreja em Corinto, usando esse apóstolo, que é Paulo, para trazer eles da desordem, porque eles buscaram o extraordinário em detrimento do ordinário. Ninguém fabrica o extraordinário. E, irmãos,
Depois você chega ao capítulo 7, onde ele está ordenando a questão de família, respondendo perguntas. E você vai encontrar uma espiritualidade no casamento. Cristo como resposta das crises do casamento, da vida de solteiro e das necessidades biológicas e humanas, de relacionamento e etc. E aí você tem o capítulo 8, a questão da idolatria. É uma desordem. O capítulo 9, a correção que eles tinham em relação ao ministério de Paulo. E você vai ver que Paulo fala dos seus direitos pelo menos umas 5 vezes. E os direitos que Paulo está falando ali de um obreiro são os direitos que os sacerdotes no Velho Testamento tinham. Diz que o Senhor ordenou no Velho Testamento que não se deveria atar a boca do boi que debulha o grão. E Paulo vai dizer, por acaso Deus está falando de boi ou não está falando em relação a nós? E quando ele fala dos seus direitos, no pensamento do grego ali, ele está falando daqueles direitos da mordomia, de sustentação que os obreiros no Velho Testamento tiveram, e agora o Senhor Jesus fala. E Paulo vai dizer que assim também ordenou ao Senhor. Isso é uma ordenança, e nós não gostamos de ordenança. Mas ele diz que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então agora a responsabilidade da igreja com as suas contribuições, não apenas espirituais, mas financeiras. Ele vai falar isso no capítulo 16. Acerca da coleta que se faz aos pobres, vocês fazem também o que eu ordenei às igrejas. As igrejas que Paulo tinha o seu ministério introduzido, que ele plantou pela graça de Deus. E aí ele vai dizer no capítulo 12, verso 27 em diante, que embora somos o corpo de Cristo, mas especialmente ou de forma ordenada, nós somos membros uns dos outros. E você não pode escolher sair daqui para ali, ficar com aquele irmão e não com aquela. Assim como seria estranho se a sua esposa acordasse de madrugada e o seu pé 44 estivesse saindo do seu pescoço. Ele é membro do corpo, mas ele está ligado ao corpo pela perna. Os coríntios queriam uma desordem, um caos nos relacionamentos e nos serviços. Mas Paulo está colocando em ordem. Que é a cabeça que coordena o corpo e nos vincula e coloca e reparte os seus dons, cada um como ele quis e quer. Que o nosso ego não seja maior do que a cruz. Que às vezes, quase sempre, o Senhor nos coloca com pessoas que jamais queríamos estar. Mas às vezes é na diferença e na diversidade que o Senhor nos complementa, desde que somos guiados pelo senhorio do nosso Senhor, na sua soberania, na palavra e com espiritualidade bíblica e espiritual. Então Paulo vai dizer no capítulo 12 que o Senhor ordenou, ele colocou na igreja primeiramente, quem que lembra? Apóstolos. E em segundo lugar, quem que ele colocou? Profetas. Em terceiro lugar, mestres. O que é isso, Paulo? É uma hierarquia posicional? Não, não é uma hierarquia de governo posicional. É um sistema de ordem eclesiológica? Não. Isso é uma hierarquia espiritual, porém no âmbito de serviço. Quando a Bíblia diz que Deus colocou primeiro apóstolos, é porque eles têm o ministério da palavra, junto com os profetas e mestres. E todos os demais membros e dons que vêm depois desse princípio que Paulo está falando, eles só vão poder fluir no seu sacerdócio de todos os santos, se eles estiverem ordenados na palavra dos apóstolos e profetas que lançaram fundamentos, aonde o edifício possa ser construído. E nós, como pedras vivas, sermos ordenados, cada um no seu devido lugar. Não é que Paulo quer ser cabeça ou maior ou primeiro, pelo contrário. Diz ele que Deus colocou os apóstolos por último e espetáculo. Não se trata de posição. Infelizmente, hoje, alguns equivocadamente pensam assim. Mas você vai encontrar, no meio da decadência, no meio da desordem da igreja em Corinto, uma carta trazendo ordem e espiritualidade. Do extraordinário para o ordinário. Do extraordinário humano, caótico, porque os homens saíram das verdades centrais da fé e deram lugar a um outro espírito,
que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, que eles estavam recebendo um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito, e isso gerou apostasia. Você está vendo agora Paulo, com a graça de Deus, colocando ordem na igreja em Corinto? E por isso ele vai dizer que Deus não é um Deus de desordem, um Deus de confusão, quando ele está falando do ajuntamento, da mutualidade, das reuniões. Paulo vai apresentar, claro, em outras cartas e também no livro de Atos, não somente ele, mas Lucas fazendo a história do livro de Atos, narrando distintos aspectos de reuniões, para que haja ordem, equilíbrio, a preeminência do ministério da palavra, mas também a mutualidade, a oração, o partir do pão. E a igreja vai sendo guiada conforme ela vai crescendo, para que as coisas sejam ajustadas segundo a palavra. Mas a cada capítulo de Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está colocando em ordem aquilo que estava desordenado. Irmãos, Deus é um Deus de ordem. Se nós estamos, vamos dizer assim, no estágio da peregrinação do povo do Senhor, como em números, esse é o momento de colocar ordem na casa do Senhor. E ele corrigiu muito a igreja em Corinto. Chega no capítulo 15, ele está chamando os irmãos a voltar para as Escrituras. Ele fala que pregou o Evangelho segundo a Escritura, que Cristo morreu segundo as Escrituras, que ressuscitou segundo as Escrituras. Até sobre o arrebatamento e a vinda do Senhor, ele fala que tudo será de acordo com a sua ordem. Cristo e as primícias primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E ele usa esse termo, ordem, depois você olha na sua Bíblia no capítulo 15. Eu não sei por que hoje as pessoas querem criar uma nova ordem da vinda do Senhor e o rapto da igreja em tantas etapas, que alguns falam até em 6, 8, 14, etc. Antigamente era 1, né? Depois era 2, depois era 3, depois está se multiplicando. Mas aqui você tem Paulo falando, e depois você olha, que usa a palavra que ele virá e tudo será feito segundo a ordem da vinda do Senhor e do arrebatamento. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, antes de Paulo morrer, de partir, ele delega a responsabilidade aos seus cooperadores, seus companheiros. Um é Timóteo e o outro é Tito. Claro que nos faltaria tempo para falar de tantas coisas no aspecto da ordem na casa de Deus, mas a Timóteo ele fala que escreveu aquelas coisas para que, se ele tardasse voltar, Timóteo pudesse saber como convém andar na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Você não pode andar desordenado de qualquer maneira. Que haveria um tempo que as pessoas não queriam dar crédito à sã doutrina, mas amontoariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, porque teriam comichão nos ouvidos. Ele fala para Timóteo fugir de várias coisas e preservar várias coisas. Chama Timóteo de homem de Deus. E fala para Timóteo ordenar aquelas coisas aos irmãos que eram as verdades centrais, e inclusive de disciplina e de liturgia no culto que ele estabeleceu. No começo, que era um mover extraordinário, no livro de Atos, não havia necessidade entre eles. Repartiam tudo que eles tinham. Mas no capítulo 11 de Atos, havia necessitado entre eles a igreja da Judéia. Por quê? Porque repartiu e depois chegou a um ponto de desordem na administração dos bens. No começo, repartiam as suas necessidades, conforme as suas necessidades, mas nós encontramos as viúvas dos gregos sendo desprezadas no ministério cotidiano. E agora Pedro, com os outros, estabelece aqueles 7 varões no capítulo 6 de Atos para suprir as necessidades das viúvas, de todas as viúvas. Mas quando você pega Paulo no capítulo 5 de 1 Timóteo, fala: Timóteo, não seja inscrita qualquer tipo de viúva. Tem que ter ordem. Você se lembra disso, irmão? Viúva com menos de 60 anos, não, Timóteo. E se ela tiver mais de 60 anos, verifica se ela tem família, para que a família supra a necessidade da viúva, porque se alguém tem família na fé e ele nega isso, ele é pior do que os incrédulos, o cuidado da família. Porque as suas viúvas geraram filhos, e os filhos têm que cuidar dos seus pais.
Vê se ela teve um marido só ou dois, se ela recebeu herança e uma outra herança. Mas mesmo se ela tiver mais de 60 anos, verifica se ela é uma mulher de oração, se ela lavou os pés aos santos. Meu Deus, quanta regra Paulo está colocando. Gastou um capítulo quase todo para falar de viúvas. Ele fala que as viúvas mais novas, quando querem casar, vão após Satanás querendo se casar. Por isso elas não devem ser favorecidas no suprimento, porque elas podem trabalhar. E as que estão sem trabalhar e se forem supridas pelas ofertas da igreja, elas se tornam paroleiras, começam a falar coisas vãs e andar de casa em casa porque tem um tempo livre e está desenfreada. Tem que ocupar o tempo para não dar lugar a Satanás e fazer o que é útil. Timóteo, não faça igual aconteceu lá no início da igreja em Jerusalém. Aquilo era uma obra extraordinária, mas que foi funilando, sendo corrigido pela experiência e pela doutrina, porque a palavra foi crescendo e agora você tem ordem na igreja. Sobre os presbíteros, Timóteo, os presbíteros que governarem bem, eles sejam dignos de duplicada honra, e honra ali é salário. Não no sentido de olerite, mas no sentido de provisão, para que ele, ao se dedicar ao ministério, ele não deixa a sua família passando necessidade e dê um mau testemunho. Quantas irmãs não querem ser esposa de irmãos que servem em tempo integral, porque estão passando por grandes apertos na sua casa e às vezes cortam até a sua energia? Não ata a boca do boi que debulha o grão, e ordenou o Senhor que digna o trabalhador do seu salário. Ou seja, você vai ter que trabalhar com a igreja. Porque às vezes, irmãos, isso para nós pregamos contra o dízimo, muitos de nós, porque isso é uma defesa à nossa avareza, que é uma idolatria, isso é uma praga. Quando nós entendermos que nós somos mordomos, seremos generosos como aquele que foi generoso. E nós entendemos que é uma bênção maravilhosa nós sermos cooperadores do Evangelho. Enquanto a igreja não supria Paulo, porque a igreja em Corinto, diga, ela era menina, e desculpe, irmãos, não conheço a realidade de vocês, mas um dos sinais de que vocês são meninos ou espirituais é como vocês lidam com dinheiro na igreja. Se vocês não têm ordem na contribuição e não têm contribuições constantes, nos lugares certos, como mordomia ao Senhor, isso representa infantilidade, falta de maturidade espiritual, falta de compromisso com as coisas do Senhor. Foi assim que a Bíblia fala. Quem supriu Paulo quando ele estava em Corinto? Por um lado ele fazia a tenda, mas por outro lado, diz Paulo, falando aos filipenses, que ele recebeu a provisão dos filipenses. Enquanto Paulo estava em Corinto, sabe o que ele fala na sua segunda carta? Eu despojei outras igrejas, retirando delas salário para apacentar vocês de graça, para não colocar tropeço no Evangelho, porque eles não tinham maturidade e eles buscavam defeito na vida de Paulo. Imagina, os pais espirituais foram excluídos da mordomia e eles honravam os falsos obreiros. E não é assim que tem acontecido hoje? Antigamente os irmãos ofertavam de todas as maneiras. Agora viemos para a liberdade da igreja. Desculpa, essa frase não está correta. Você não veio para a liberdade, irmãos. Nós viemos para o senhorio do nosso Senhor. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Que negócio é esse de liberdade? Isso é libertinagem. Tozer fala que há muitos vagabundos espirituais, que eles não querem compromisso com a ordem, com a disciplina, com a ética, com a obediência. A igreja não é um lugar de malandro. A igreja é um lugar de santos, de homens e mulheres comprometidos, que creem que o Senhor é o nosso provedor e por isso nós devemos ser fiéis ao Senhor. Você imagine, Paulo tem que despojar outras igrejas para apacentar os irmãos, para exercer o seu ministério, porque o extraordinário, não bíblico e não espiritual entrou em Corinto. E precisamos voltar para o ordinário. Lembram-se o que diz Gálatas capítulo 6, verso 6? Alguém, por favor, levanta a mão. Você lembra? Pois é. Eu não tenho achado ninguém que memorizou esse versículo. Aqueles que são instruídos na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso foi Paulo. E Paulo não está falando por ele, porque Paulo vai partir. Mas Paulo está dizendo, se for haver continuidade da obra de Deus, não podemos continuar matando os obreiros, atando a boca do boi que debulha o grão. Estão entendendo, irmãos?
Para a obra de Deus continuar, precisamos de homens consagrados, homens da palavra, ministros da palavra, expositores do evangelho, da verdade. Mas nós precisamos de irmãos que valorizem o ministério da palavra e possam cuidar das esposas, dos filhos, apoiar. Quantas das vezes as esposas dos irmãos que servem estão abandonadas, sem cuidado, sob crítica, e os filhos nem se fala. Precisamos considerar, porque isso é ordem na casa do Senhor. E aí nós temos a ordem na casa do Senhor. Muitas coisas o Senhor falou para Paulo. Paulo falou a Timóteo. Seriam tempos difíceis, seriam tempos de apostasia, seriam um tempo onde as pessoas queriam levar uma vida fácil, um evangelho açucarado, superficial, descompromissado. E por fim, chegando a Tito, para a gente concluir. Capítulo 1, verso 5, que nós lemos: por essa causa eu te deixei em Creta. Por que Paulo deixou Tito em Creta? Vocês lembram? Estão vendo, irmãos, que entrou uma desordem, mas não é o extraordinário do Senhor. Isso aqui é um caos de homens pecadores e desordenados que querem colocar suas mãos na obra do Senhor e fazer as coisas de qualquer maneira. Não. A igreja não é a sua casa onde você faz o que você quer, nem a minha. É a casa de Deus. E a casa de Deus tem ordem. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, porque muitas já estavam desordenadas, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi, porque para manter a ordem nós precisamos de autoridade espiritual, nós precisamos de liderança, nós precisamos de irmãos que zelam pela doutrina, que zelam pela defesa do evangelho, que zelam pelo ensino, pela instrução, pela disciplina, pela administração. Interessante que as pessoas falam: não, a igreja não tem autoridade, a igreja não tem liderança, a igreja não tem. Engraçado, lá na sua casa você quer as coisas bem ordenadas. A igreja tem que ser um caos. Irmãos, isso é um falso espírito que veio, e infelizmente muitos beberam dessa fonte e entrou um caos, e temos famílias e assembleias desintegradas, devastadas, e o nome do Senhor sendo envergonhado. Colocar em ordem, estabelecer presbíteros, e ele vai dizer assim: olha, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não pode poligamia, não pode esse negócio de querer várias mulheres, vários casamentos, separa por qualquer motivo. Não, vamos ver o que diz a Escritura sobre isso. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de desordem ou dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja repreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado a muito vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel. Homens da palavra, homens centrados, homens responsáveis, que é segundo a doutrina. Essa desgraça que as pessoas falam: queremos vida e não doutrina. Isso é antibíblico. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, vocês não recebam nem saúdam. Ou seja, a doutrina sobre a divindade, a encarnação do Verbo, do nosso Senhor. As doutrinas centrais da fé, nós não podemos negociar isso. As coisas não são de qualquer maneira, tem ordem na casa de Deus. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que são contradizentes. Por que Paulo está sendo tão rude, tão severo? Porque existe muitos desordenados, insubordinados. Estão vendo, irmãos? Aqueles que odeiam a ordem, a disciplina, a ética, a liturgia, os princípios. Eles querem a desordem. Isso é um problema muito grave.
Tenho encontrado jovens cristãos que falam que não estão trabalhando numa empresa porque ele não quer estar debaixo de autoridade humana. Ele quer estar só debaixo da obediência do Senhor. Que Deus nos livre de irmãos influentes assim na igreja, porque eles não têm um caráter trabalhado e não suportam disciplina nem autoridade. São insubmissos. Pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão que veio da linha dos judaizantes. Irmãos, poderíamos falar muita coisa sobre isso, mas o meu encargo para essa noite, voltando ao tema, é conhecer Cristo, tanto na ordem, como nós falávamos ainda, no sobrenatural, no extraordinário, como também no ordinário. E uma vez que o cânon da Bíblia foi formado, a palavra de Deus é a verdade, é a voz do Senhor para nós. Você quer ouvir a voz do Senhor? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, considere o que está escrito. Não faça uma oração contraditória às Escrituras. Quantas coisas as pessoas querem um conselho que vá além do que está escrito ou diferente do que está escrito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós ainda cremos no sobrenatural. Nós ainda cremos naquela forma extraordinária de Deus trabalhar. Mas nós não cremos, de modo alguma, no extraordinário e no sobrenatural que contradiz o ordinário, que está na palavra de Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Certa vez, terminando aqui, Elias foge, o Senhor o alimenta, ele anda 40 dias e vai para uma caverna. E o Senhor quer falar com Elias. Olha comigo essa passagem, 1 Reis, e nós vamos terminar. Capítulo 19, versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte para o Senhor, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. 1 Reis capítulo 19, verso 11. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Você está vendo o extraordinário? Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Olha o extraordinário. E o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Extraordinário. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um cicio, uma brisa tranquila e suave. Então falou o Senhor, e ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí você tem o Senhor continuando falando com Elias, não no extraordinário, mas um sopro de vento simples e suave. Deus nos ajude a poder transitar quando nós estamos no começo do princípio da vida cristã e também do viver como assembleia. Pode ser que estamos em Gênesis e aí nós temos caos, desordem, e temos o extraordinário e experiências transcendentais inclusive. Mas o Senhor nos leva a Êxodo, para o fundamento da fé cristã. Depois ele quer santidade, purificação, consagração, não mundanismo, não leviandade. E por fim nós vamos chegar em Números, e aí é o lugar da ordem do Senhor. Tem que ter presbitério, tem que ter diaconato. No começo você lidera a reunião como você acha melhor, depois não. No começo você abre a reunião, mas lembra o que Paulo falou? Se a trombeta der sonido incerto, você lembra disso? Quem se preparará, o que mais que diz o texto? Para a batalha. Você não pode tocar a trombeta de qualquer maneira. Tá certo, irmãos? Nós vamos ter que, aquele que preside, disse Paulo, como que ele tem que presidir? Com cuidado. Se você começar a reunião de uma forma descuidada, você está levando a reunião da igreja a ser totalmente descuidada.
mas nós temos que ter ordem. Começa a reunião com a palavra de Deus, com todo o respeito aos irmãos. Nós começamos com o hino que a gente escolhe ali na parede. Ali. É muito interessante, pode ser que eu goste daquele hino. Onde estão os líderes? Onde estão irmãos que têm ministério? Onde estão aqueles que têm encargo de conduzir a reunião? Ou vocês conduzem a reunião de maneira mística, porque isso é místico. Isso não é bíblico, é místico. Talvez é a forma que os irmãos têm, mas isso é uma forma de uma igreja jovial, não de uma igreja amadurecida. Não é errado, mas se vocês entrarem no estágio de números, você vai corrigir isso aí. Vocês estão me entendendo, irmãos? São fases da igreja. E o Senhor vai nos levando gradativamente a trabalhar com essas coisas. Que o Senhor use de misericórdia conosco, possa nos abençoar, falar o nosso coração de maneira mais clara. Vamos orar.